Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui e hoje fazer uma atualização das últimas movimentações do Coritiba no mercado de transferências, janela se encerrando e também falar sobre as outras equipes, o que elas estão fazendo nesse momento da temporada. Mas antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, é rápido, é fácil, é de graça e ajuda bastante. Então, como eu falei, janela de transferência se encerrando, fecha nesse dia 3 de março, no momento que esse vídeo está sendo gravado, faltam algumas horas para a primeira janela se encerrar, e essa é a janela principal que pode vir jogador de qualquer parte do mundo. Só que a CBF abriu uma janela extra de transferências, que é uma janela basicamente de jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. Essa janela vai até o dia 27 de março. Então o Coxa, por exemplo, pode contratar qualquer jogador que tenha entrado em campo, é necessário que ele tenha entrado em campo em qualquer time que tenha disputado algum campeonato estadual no Brasil. Então, se a gente estava esperando um jogador do mercado sul-americano ou de algum mercado alternativo da Europa, de outra parte do mundo, se encerrou essa expectativa. Agora só jogadores que atuam no Brasil e que entraram em campo pelos campeonatos estaduais. Primeira janela se encerrou, se encerra em algumas horas, na verdade, né? E a janela estadual vai até o dia 27 de março. Então, o Coritiba gosta tanto de jogadores do Fortaleza, jogadores que estão encostados no Fluminense, então tem bastante oportunidade de mercado ainda. Em relação ao tempo de janela, eu peguei aqui uma curiosidade. Peguei o último jogo do Coritiba na última temporada, que foi contra o Amazonas, no dia 23 de novembro de 2025, o jogo que garantiu o título da Série B para o Coxa. E peguei também a data do fim da janela, esse dia 3 de março de 2026. Considerando ali que no dia 23 ninguém ia trabalhar nesse assunto, não ia buscar transferência, todo mundo comemorando o título, vamos considerar o dia 24 de novembro de 2025. Até hoje, dia 3 de março, se passaram 100 dias que o Coritiba teve possibilidade de fazer as suas contratações. E foram 15 nomes. Tem um vídeo que eu fiz recentemente analisando todas as contratações do Coritiba. Eu analisei as 14 que tinham até então. E tem uma nova que eu vou falar daqui a pouco. Mas a questão é o prazo que o Coritiba teve. Mais de 3 meses para trazer um centroavante. Não trouxe. Trouxe o Enzo, que nem era, imagina, uma ideia de integrar a equipe principal, era um jogador ali para se desenvolver no clube, como não trouxe ninguém, está participando. Mas, enfim, mais de 3 meses em busca de um camisa 9, não veio ninguém. 3 meses que você teve a oportunidade de contratar um zagueiro mais rápido e mais jovem, não trouxe ninguém. Acreditou no que tinha aqui e no Thiago Santos, que é um jogador mais próximo da aposentadoria e que não inspira confiança em nenhuma das torcidas dos clubes anteriores que ele passou. Teve oportunidade em mais de 3 meses de contratar um primeiro volante de nível de Série A, não contratou ninguém. Passou quase 3 meses esperando para contratar reservas para o Bruno Melo e para o Tinga. Chegou o JP Sherman e o Felipe Jonathan muito recentemente. Então, apesar do número alto de contratações, que foram 15, deve ter sido um dos times que mais contratou nessa Série A, muitas lacunas a serem preenchidas no elenco, vemos problemas, o Coritiba apresenta deficiências que a gente percebeu nessas 4 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro e agora só temos esses dias que restam da janela dos campeonatos estaduais. Vamos aguardar se o Coritiba ainda se movimenta, se acha alguma oportunidade de mercado que a diretoria tanto gosta, porque a gente precisa, com esse elenco vai ser muito complicado o ano e prevejo muitas dificuldades para o Coritiba. Eu acho que não precisa ser não precisa ter bola de cristal para saber que o Coritiba vai passar apuros com esse elenco que está atualmente. Então eu falei que eu tinha feito o vídeo das 14 contratações anteriores do Coritiba e hoje tivemos a 15ª contratação, uma contratação que não estava no planejamento, mas era necessária. O Coritiba anunciou o goleiro Kehler, 29 anos, revelado pelo Internacional, passou pela Chapecoense, teve uma passagem pelo Vasco, mas não chegou a entrar em campo, e no ano passado estava no Ceará, jogou apenas 3 partidas, 3 pelo Cearense e uma pela Copa do Nordeste. Por que essa contratação de mais um goleiro para o Coritiba? Por causa da lesão do Pedro Morisco, 3 meses parado, e também porque o Benassi está fora por muito tempo. Então o Coritiba teria nesse momento apenas o Pedro Rangel e o Gabriel Leite. Eu acompanhei muito as redes sociais do Coxa ali quando
quando vinha esse assunto de um outro goleiro, jornalistas falando que o Coritiba estava atrás de outro goleiro, estava vendo os comentários e muita gente não entendendo. Por que o Coritiba está atrás de outro goleiro se já tem o Pedro Rangel e o Gabriel Leite? Os dois não dão conta do recado até o Pedro Morisco voltar, ou até o Benassi está à disposição para ficar pelo menos no banco. Respeito a opinião de todos, mas para mim a resposta óbvia é não. Até pelo vídeo que eu falei sobre esse assunto, em que eu comentei a lesão do Morisco, eu imaginei a seguinte situação: nós vamos para um jogo com o Pedro Rangel, com o Gabriel Leite no banco e teremos que puxar um menino da base para ser terceiro goleiro. Até aí, tudo ok. Agora imagine que o Pedro Rangel se machuca. Alguém realmente confia no Gabriel Leite para assumir o gol do Coritiba numa Série A de Campeonato Brasileiro? Eu não confio, com todo respeito ao profissional, parece ser um cara muito legal, parece ser muito útil ao grupo, mas agora eu não estou falando de utilidade no extracampo, estou falando de utilidade dentro de campo. Corresponder, pegar um jogo com muita pressão, com um adversário muito mais forte que a gente, que vai pressionar, a bola vai estar rondando a área o tempo todo. É só olhar a carreira do Gabriel Leite no passado recente. Pelo Coxa, se não me falha a memória, ele fez 2 partidas. Então, como eu falei novamente, com todo respeito ao profissional, eu não tenho nenhuma confiança que ele vá assumir o gol do Coritiba numa circunstância e vá dar conta do recado. Eu não tenho elementos para acreditar nisso. Seria apenas fé. Seria apenas fé acreditar que o Gabriel Leite daria conta. E uma Série A cobra o preço muito caro. Nós temos o Morisco que vai voltar perto da Copa do Mundo, ou depois o Benassi que demora um tempinho para voltar. Imagine o cenário da janela fechando hoje, o Rangel se machuca daqui a uma semana, o Coritiba vai ali 2, 3 meses com o Gabriel Leite. É complicado, gente. Às vezes são pontos que a gente perderia que não voltariam mais. Então eu acho necessária essa contratação. E a contratação do Kehler é um goleiro que jogou muito pouco na carreira, apesar de ter 29 anos, demorou muito para estrear entre profissionais, passou a maior parte do tempo no banco, mas mesmo tendo jogado pouco, já jogou algumas partidas pelo Inter, já rodou por outros clubes. E o Kehler é basicamente assim, é igual você fazer, na circunstância que a gente está atualmente, é igual você fazer um seguro de carro. Você faz algo para não utilizar. O Coritiba contratou o Kehler esperando não utilizá-lo, porque o nosso titular no momento é o Pedro Rangel. Ele está ali como um step. Caso você precise numa emergência, aí sim ele vai ser utilizado. Ele vai ter mais confiança, eu imagino, vai estar mais preparado do que o Gabriel Leite e do que qualquer menino da base. Lembrando que a gente não vai disputar jogos de Campeonato Paranaense, que se falhar uma vez não vai interferir tanto. A gente vai disputar jogos de Campeonato Brasileiro e muitos jogos que algumas falhas podem custar o nosso ano, podem custar, quem sabe, até um rebaixamento. Então eu acho uma contratação correta, apesar de ver muita gente discordando, achando que o Coritiba não deveria focar nessa posição nesse momento. Então passamos aqui pelo Kehler e só passando aqui, eu já estava falando dos goleiros, compõe o elenco do Coritiba: Pedro Morisco, Benassi, agora o Kehler, Pedro Rangel e Gabriel Leite. Disponíveis no momento: Pedro Rangel, titular, o Kehler que vem para ser o reserva, e o Gabriel Leite continua cumprindo a função para a qual ele foi contratado, que é passar experiências para mais jovens, ajudar no extracampo do elenco, ajudar no treinamento dos goleiros que vão a campo. Passamos pelos nossos goleiros, passamos pela janela de transferências e vamos às últimas notícias que tivemos aqui do Coxa. Hoje saiu a notícia que o Coritiba iniciou um intercâmbio com o Del Valle, enviando um trio da base para o clube equatoriano. Foram enviados o lateral Lucas Taverna e os atacantes Brian e Thiago Azaf, que desembarcaram em Quito na segunda-feira e ficarão lá 7 dias. O retorno no Brasil estará no dia 10. Enfim, foi um acordo entre os clubes, lembrando que o Del Valle é acionista minoritário do Coritiba. Já teve até uma contratação ali com o perfil do Del Valle aqui no Coxa, que foi o Ararat, jogador colombiano, jovem, que veio aqui para se desenvolver. E agora temos a saída de 3 jogadores do Coritiba para basicamente conhecer como funciona o clube equatoriano. Não sei se vai agregar tanto a eles, mas enfim, também mal não vai fazer. Além disso, temos a notícia de hoje, último dia de janela de transferências, mercado muito movimentado, Ponte acerta com os atacantes David da Hora e Brandão do Coritiba. Então a Ponte contratou esses 2 jogadores, a dupla estava fora dos planos da comissão técnica do Coxa, obviamente, e chega por empréstimo até o fim de 2026, a Ponte que disputa Copa do Brasil e Série B. E ali na foto, o glorioso David da Hora, contratado pelo Coxa em fevereiro de 2024,
por 4 milhões de reais e é um dos investimentos mais altos da Tricorp desde que chegou ao clube. Tem contrato até o fim de 2027, mas fez apenas 10 jogos pelo Coxa sem marcar gols. Para alguns jogadores, o Coritiba tem dinheiro para contratar e é o caso desse ilustre atacante que agora vai reforçar a Ponte Preta. Então passamos aqui a próxima notícia, uma notícia de ontem, só para deixar registrado. O Vene Casagrande tinha falado do interesse do Flamengo no Coritiba alguns dias atrás, no dia 12 de fevereiro, e ontem ele atualizou que o Flamengo não fez mais nenhuma movimentação pelo Chiansani. O rubro-negro chegou a fazer uma proposta pela joia do Coritiba, mas o Coxa recusou e avisou que só sai pelo valor da multa. Postura correta da diretoria, espero que isso aconteça mesmo e espero que renovem o contrato dele por um valor mais alto, porque pelo potencial que ele tem, pelas características que ele apresenta de futebol, ele é um jogador que o mercado vai visar muito, só que ele ainda é muito jovem, não veio ainda um interesse muito forte, só que com os valores de multa que ele tem, em determinado momento vai vir, então precisa renovar e precisa dar um aumento ali para a gente ter segurança até para lançar ele no time profissional com mais tranquilidade. Passamos a régua aqui pelos assuntos do Coxa que temos até o momento. Fazer um resumo bem breve sobre os nossos adversários. O Santos anunciou a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, jogador de 30 anos, zagueiro, bom zagueiro. Santos que está ali também, talvez faça um ano de dificuldades. Ano passado já brigou para não ser rebaixado, tinha jogado a Série B anteriormente. Então é um Santos que a princípio disputa com a gente na mesma parte de tabela e pagou 4 milhões de euros. Lembrando que determinados clubes pagam pelos atletas, né? Não sabemos como, mas supostamente o Santos vai pagar 4 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo por 70% dos direitos econômicos. Ele estava no Al-Wakra, do mundo árabe, né? Eu cortei de onde era o país, enfim, e o pagamento será feito em 4 anos com a primeira parcela em dezembro. Peguei essa notícia entre as várias negociações que a gente está vendo aí nesse último dia de janela para ver como o futebol tá caro. Você contrata um zagueiro de 30 anos, que é um bom zagueiro, é muito bom zagueiro, mas por 70% dos direitos você tem que pagar 4 milhões de euros, quase 25 milhões de reais. Então o Coritiba ou se posiciona no mercado de forma mais efetiva, ou a Tricorp mostra o que veio, ou a gente vai passar sempre dificuldade. Lembrando que o Santos, apesar de ser um clube extremamente tradicional, com uma história muito grande, é um clube com uma situação financeira assim, delicadíssima, toma transfer ban toda hora, contrata jogador e não paga. Então, por maior que seja o Santos, a dificuldade financeira deles também é enorme. E estão lá supostamente gastando dinheiro em jogadores. Então, Coritiba precisa abrir o olho. Coritiba, quando eu digo, é Tricorp, né? Porque os nossos adversários, cada um à sua maneira, está se reforçando. E agora, fazendo um resumo aqui dos técnicos das últimas horas, a demissão mais inesperada que a gente podia ter, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, Filipe Luís foi demitido do Flamengo após ganhar de 8-0 no Campeonato Carioca. Coisas que são inimagináveis, né? Mas enfim, não é problema nosso. E para o lugar dele vem o Leonardo Jardim, que treinou o Cruzeiro no ano passado, ótimo técnico, fez um ótimo trabalho no Cruzeiro. O Cruzeiro, depois da saída dele, despencou, acabou o futebol do time mineiro, e agora ele vem para o Flamengo pegar o melhor elenco do país. Vamos ver o que ele vai fazer com o time carioca. Outra mudança de uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela, nesse momento concorre com a gente, que é o Vasco da Gama, demitiu o Fernando Diniz alguns dias atrás e já teve a contratação confirmada pelo próprio novo técnico, que é o Renato Gaúcho, volta para sei lá qual passagem pelo Vasco da Gama. Deixo o registro sobre essa troca de treinadores. E por fim, mais uma equipe que eu acho que vai brigar na parte de baixo, que é o Remo. Demitiu o Juan Carlos Osório. Assim que foi contratado, eu fiz aqui uma análise das contratações dos nossos rivais e falei que não fazia sentido nenhum essa contratação. É um técnico muito peculiar, o Osório, né? Não durou quase nada, como era esperado. E o Remo está contratando o Léo Condé, que aí sim é um técnico que entende desse perfil de clube que vai brigar lá embaixo.
a tendência é que o Remo suba de desempenho no futuro próximo e é um adversário para a gente ficar de olho naquilo que a gente briga nesse Campeonato Brasileiro nesse momento. Então é isso, gente. Passamos por todas as últimas novidades do Coritiba, a janela de transferência se encerrando. Temos a janela dos estaduais que vai até o dia 27. Esperamos que o Coritiba ache alguma oportunidade, apesar de eu não ter muita confiança que isso aconteça. E também fiz um breve resumo sobre os nossos concorrentes na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Valeu, até a próxima.